Eu sou Giovana Guido, nutricionista, sou mãe da Stephanie, uma bebê de 13 meses atualmente, e hoje eu quero passar para você um pouco da nossa experiência com a introdução alimentar. Resolvi fazer um vídeo bem completo, até montei um roteirinho de várias coisas que eu fui anotando ao longo das últimas semanas para passar nossa experiência, algumas dicas, algumas coisas que eu fiz, algumas coisas que eu não fiz, alguns cuidados. Tudo para que a experiência de introdução alimentar para ela seja excelente. Graças a Deus ela come super bem, não é enjoada. Geralmente, grande parte dos alimentos ela gosta, ela aceita. E eu tenho certeza que isso é devido à forma como eu fiz a introdução alimentar. E da forma como meu marido e eu comemos aqui em casa também. Eu vou discutir bastante coisa com vocês no vídeo de hoje. Então, se o seu bebê está quase passando pela fase de introdução alimentar, ou está começando agora, ou começou há pouco tempo, espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma, possa tirar alguma dúvida que você tem em relação à nutrição dos bebês. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, não tem como passar toda a informação que eu quero passar em 5, 7 minutos. Então assiste um pouco hoje, um pouco mais tarde, um pouco amanhã. Eu sei que a vida de mãe é corrida, geralmente a gente não consegue sentar e assistir um vídeo de 20, 30 minutos ali direto. Mas espero que você consiga assistir até o final para pegar o conteúdo todo. Gente, rapidinho antes de começar o vídeo, quero mostrar uma novidade que o YouTube tem agora. Tá vendo essa barrinha embaixo do título que tem o like, dislike, compartilhamento e tudo mais? Se você deslizar para a esquerda, assim, ó, você vai ver esse coraçãozinho escrito thanks em inglês ou valeu em português. O que é isso? É uma forma que você tem agora de dar um pequeno apoio para os YouTubers que você gosta. Então, se você clica nele, ó, vai aparecer aqui uma pequena doação que você pode fazer para o ou os canais que você gosta, que você aprende alguma coisa e que você quer que esse youtuber continue esse trabalho. Então, eu gostaria de pedir, caso você possa dar uma pequena contribuição aqui para o meu canal, eu fico muito grata e que você receba em dobro. A moeda provavelmente vai mudar de acordo com o país em que você está, então se você estiver nos Estados Unidos, ou na Europa, ou no Brasil, a moeda vai ser de acordo, são valores pequenos, né? Tem desde um valor menor até um valor maior. Então, o que você puder, eu agradeço muito. Se o meu canal te ajuda de alguma forma, se você consegue ter benefícios no seu corpo, na sua saúde, no seu estilo de vida, eu agradeço muito. Eu tenho certeza que a vida vai te dar em dobro. Muito obrigada e vamos pro vídeo. Primeiro passo, vamos começar a falar dos sinais de prontidão da introdução alimentar. A Stephanie mamou no peito de forma exclusiva até os 6 meses. Eu sou muito grata que eu consegui proporcionar isso para ela. Até hoje eu amamento, com 13 meses, ela ainda mama, bem menos, é claro. Ela mama de 2 a 3 vezes ao dia no máximo, geralmente 2 de manhã e à noite antes de dormir. Mas até os 6 meses, nada além do leite materno. O bebê não precisa de água, não precisa de suco, não precisa de chá e muito menos não precisa de comida antes dos 6 meses, em grande parte dos casos. É claro que às vezes tem algumas particularidades, isso tem que ver com o seu pediatra, com o seu nutricionista, mas leite materno exclusivo até os 6 meses fornece tudo o que ele precisa. Aí quando a Stephanie fez 6 meses, eu comecei a reparar se ela já tinha os sinais de prontidão, que significa os sinais que ela já está pronta para começar a se alimentar de alimentos sólidos. Quais são esses sinais? Primeiro de tudo, o bebê tem que ter firmeza ao sentar, não pode sentar e ficar balançando o pescoço, caindo para frente e para trás, não. Tem que ter firmeza ao sentar, firmeza na cabeça, firmeza no pescoço e não precisar de apoio. Geralmente, isso acontece entre 6 e 7 meses. Segundo, sabe aquele reflexo que o bebê tem? É normal, de ficar pondo a língua para fora, às vezes quando coloca alguma coisa na boca. Ele se chama reflexo de protusão de língua. Isso tem que estar um pouco diminuído. Até os 6 meses ele tem esse reflexo. Não é que esse reflexo não vai existir mais, entre 6, 7 até 8 meses pode ter um pouquinho ainda, mas tem que estar diminuído. Por isso que muitas mães às vezes acham que começou a dar comida, o bebê não gostou, tá cuspindo tudo pra fora, não quer comer, não. Geralmente é esse reflexo que ainda existe, mas ele vai passando até sumir. Terceiro sinal, quando o bebê começa a colocar tudo na boca, até os 6 meses, ele não fica colocando muitas coisas, depois começa a se intensificar, tudo eles colocam na boca, é a forma deles de descobrir o mundo, né? É um sinal de que está na hora de começar a introduzir alimentos. E outra, quando eles se começam a interessar em ver a família comendo.
Antes é engraçado, né? Antes eles nem ligam, você tá ali comendo com seu parceiro, ou se você tiver outros filhos, eles nem ligam. Estão ali perto, estão brincando, estão engatinhando, estão sentados e não ligam. Depois eles começam a ficar tipo o cachorrinho, sabe? Que fica na mesa assim, olhando. Super interessados no que vocês estão fazendo e observando com muita atenção. Esse é um sinal, claro, de que já é hora de começar a introdução. Antes desses sinais, gente, é arriscado introduzir alimentação. Por quê? Maiores riscos de engasgo, maior risco de alergia, intolerância alimentar, diarreia, obesidades, diabetes, nutrição ruim, etc. Porque até os 6 meses, o bebê tem que ficar exclusivo no leite materno ou, se for o caso, a fórmula, né? Para as mães que não amamentam. Aquele leite vai oferecer toda a nutrição que ele precisa. Aí, pouco a pouco, ele vai começar a conhecer os alimentos. Ele não vai começar a comer de tudo aos 6 meses. É um alimento por vez. Você vai levar meses até que o bebê tenha uma nutrição completa. Agora que a Stephanie fez 1 ano, é que ela já come de tudo, todos os grupos alimentares, vários alimentos por refeição. Antes, era pouquinho, era comidinha de passarinho, era beliscada aqui e ali. Depois dos 10, 11 meses é que eles começam a comer mais e melhor. Antes disso, eles estão conhecendo os alimentos. Então, não cria essa expectativa de que fez 6 meses, vai começar a comer tudo. Não. E como eles não comem de tudo, não comem todos os grupos alimentares, não comem uma quantidade muito grande, o leite materno ou a fórmula é a prioridade. É de onde ele vai tirar os nutrientes. A comida é como se fosse um aperitivo, é um complemento. Depois vai se tornar principal, é claro. Bom, depois que eu observei todos esses sinais na Stephanie aos 6 meses, a primeira coisa que eu introduzi foi água. Antes mesmo de começar a querer dar algum alimento, eu já tinha em mente o alimento que eu queria dar. Primeiro de tudo, já conto pra vocês, eu introduzi água. Então comprei aqueles copinhos que ela começava a tomar assim, e ela começou a aceitar a água, e é aquela felicidade, né? Quando o bebê começa a consumir coisas diferentes, às vezes ele gosta, às vezes ele faz uma cara assim, às vezes ele não gosta, então é aquela alegria. Ela começou a consumir água e depois de alguns dias eu já ofereci o primeiro alimento. Qual foi a técnica que eu escolhi para fazer a introdução alimentar? Ao contrário do que muita gente pensa, que introdução alimentar é só amassar tudo e dar na colher para o bebê, hoje em dia já temos mais informações de outras técnicas e eu fiz algumas pesquisas, fiz alguns cursos de nutrição infantil, de introdução alimentar, e eu decidi pela técnica BLW, que significa Baby Led Weaning, que em português é o desmame guiado pelo bebê. Essa técnica não faz uso de papinhas, de alimentos muito amassados, de alimentos todos batidos no liquidificador, não. Eu sei que isso é muito comum, é cultural, muita gente faz isso, mas eu decidi optar pela BLW, por quê? Porque isso promove independência no bebê. Ele mesmo começa a explorar os alimentos, a sentir textura, forma, cor, sabor, e ele começa a se alimentar sozinho com as mãos. Muita gente tem medo dessa técnica porque acha que é mais fácil do bebê engasgar, porque você dá pedaços de alimentos para o bebê, mas o contrário já foi provado. Essa técnica reduz as chances do bebê engasgar, desde que você siga a regra de acordo com os meses do seu bebê, porque cada faixa de meses tem os melhores alimentos e tem os cortes específicos para cada um desses alimentos. E a consistência adequada também. Já existem aplicativos de BLW, curso de BLW, tem perfis de BLW nas redes sociais como Instagram, YouTube, Facebook, que você pode dar uma olhada. Inclusive eu sigo algum desses perfis e sempre pego dicas e tudo mais. Mas no Google também tem muito material. Às vezes eu ficava na dúvida, né? Eu quero oferecer brócolis, tá? Qual que é o corte adequado de brócolis da BLW? Eu colocava lá, BLW brócolis. Aí geralmente tem os gráficos, né? Ó, de 6 a 9 meses tem que ser assim, de 9 a 12 meses assim. Então ele vai te dizendo. Isso reduz a chance de engasgo. Não é pegar qualquer alimento, dar qualquer tamanho, dar um pedaço da forma que você quiser da sua cabeça, não. Você tem que seguir certinho os cortes, as consistências, porque daí não tem chance de engasgo e facilita tudo pro bebê. E também não é só cortar tudo pequenininho, pedacinho, porque quando o bebê tem 6 meses, por exemplo, ele não consegue pegar pedaços muito pequenininhos, porque ele não consegue fazer o movimento de pinça que eles chamam. Isso é só lá pelos 9, 10 meses.
Quando ele tem 6, 7, 8, 9, ele só consegue pegar as coisas assim. Então tem que ser pedaço maior de comida. Se você pica tudo muito pequenininho, ele não vai conseguir pegar. Ele vai ficar irritado, frustrado e não vai conseguir comer. Uma coisa que eu faço aqui em casa é a Stephanie come o que a família come, em grande parte dos casos, né? Lá no comecinho, nem tudo. Às vezes eu fazia uma coisinha ou outra diferente pra ela, porque tinha que ser mais cozidinho, em cortes diferentes e tal. Mas hoje em dia, que ela tem 1 ano, tudo o que ela come é o que a família está comendo. Eu não faço comida separada para Stephanie. Às vezes eu como alguma coisa diferente que ela não pode comer, mas essa coisa de fazer uma comidinha separada para bebê, primeiro que cria muita frustração na mãe ou no pai. Por quê? Às vezes você faz aquela comida, né, demora para fazer, faz com tanto amor, tempere, cozinha, e aí vai lá, o bebê não come, ou come um pedaço e começa a jogar tudo no chão, não é assim? Eu às vezes fico frustrada, por exemplo, quando eu vou descascar uma mexerica pra ela, por exemplo, que a mexerica, a gente não pode só pegar o gominho e dar, não. Você tem que abrir, tirar toda a pelinha da mexerica e só dar a partezinha laranja. Então, vou lá, né, descasca a mexerica, corta os pedacinhos e dá pra ela. Geralmente, ela ama mexerica, então ela come uma mexerica inteira, geralmente. Mas tem dia, porque esses dias existem, que ela come 2, 3 pedaços e começa a jogar tudo no chão. Eu fico tão assim... Respira pra não surtar, né? Porque você gasta tempo e se dedica e o bebê não quer comer. Então é muito frustrante ficar fazendo tudo separado, você gasta tempo, aí quando você vê, né? Por isso que o seu dia não rende nada. Então não faça isso. O que você tem que fazer? Melhorar a alimentação da sua família. Aqui em casa, meu marido e eu, a gente come super saudável. Eu sou nutricionista, né? Eu treino, eu me cuido, já fui atleta, meu marido já foi atleta, come super bem. Inclusive agora ele tá fazendo uma dieta pra secar, então tá comendo super limpo, super bem. E ela come o que a gente come. Que fácil é, né? É só preparar a nossa comida e tirar pra ela. A gente não coloca muito sal na comida, isso é importante. Eu já vou entrar em detalhes sobre isso. Mas melhore a alimentação da sua casa para que o bebê coma tudo o que você tá comendo. E outra, conforme eles vão crescendo, eles observam. Quando ela vê que eu tô comendo alguma coisinha diferente, pode ser umas castanhas que eu coloquei ali na minha comida, na minha salada, ela já fica assim, ó, tipo, que é isso aí que você tá comendo? É muito engraçado, né? Que é isso aí que você tá comendo que eu não estou comendo? Eles observam. Por isso que você tem que dar o exemplo desde cedo, que é o que a gente sempre ouve por aí. Outra coisa importante desse negócio de cozinhar, que a gente às vezes cria expectativa alta em relação ao bebê, e nem todos os bebês comem muito. Alguns bebês comem bastante. Tem dia que a Stephanie, nossa, ela raspa o prato, literalmente. Eu coloco comida, né? Às vezes meu marido fala, nossa, ela vai comer tudo isso? Eu falei, geralmente ela come. Eu coloco lá um monte de comida, ela come tudo. Ela começa a comer, e come super bem. Tem dia, que nem eu falei da mexerica, né? Que ela vai lá, dá umas bicadas e começa a fazer assim na mesa, né? Que significa que eles não querem mais. Ou ela dá uma raiva. Desculpa a palavra, mas dá uma raiva, né, gente? Mãe, a gente sabe, ela pega a comida e ela começa a esmagar a comida, assim, sabe? E começa a jogar no chão, falando, meu Deus, Stephanie, para de fazer isso. Não é assim? É assim, gente, é realidade. A gente fica frustrado. Não crie muita expectativa que o bebê vai comer bastante sempre, vai raspar o prato sempre. Eles têm um mecanismo que chama autorregulação energética. Naturalmente, é instintivo isso. O bebê sabe o quanto ele tem que comer para saciar a fome. Na verdade, todo ser humano tem isso, só que a gente perde ao longo dos anos. Por quê? Por conta das guloseimas que a gente come, das porcariadas que a gente come. O ideal seria a gente fazer uma refeição e quando o estômago tá praticamente cheio, a gente para. Tô saciado, parei de comer. Mas não, né? Às vezes a gente come uma coisa tão gostosa, tão viciante no paladar que a gente continua. Ai, tá muito gostoso, tá muito gostoso. Chocolate, bolacha, massa, né? Queijo, aquelas coisas. Ai, que delícia. Então a gente come. Por isso que esse tipo de alimento não é interessante, não é permitido, na verdade, dar para bebê antes dos 2 anos. E eu quero fazer um vídeo separado só disso. Se você tiver interesse, que eu faça um vídeo de alimentos que não devem ser dados para os bebês e certas coisas vão te surpreender, certas coisas que a gente considera saudável, não é indicado para bebê. Comente abaixo. Gi, eu quero saber dos alimentos que os bebês não podem comer. Faça algum comentário mais ou menos nesse tipo, que eu quero ver quantas mães querem. Aí eu vou fazer um vídeo separado só disso, que senão vai ficar coisa demais aqui, né? Eu vou passar por cima, mas depois eu quero fazer um vídeo detalhado disso. Tipo, não dê essas coisas pro seu bebê, porque vai bagunçar toda a autorregulação energética que ele tem. Ele vai comer a mais e isso vai trazer problemas ali num futuro muito breve. Então, gente, eu
usei a BLW, eu adorei. Ó, em todos esses meses, desde os 6 meses até agora 13 meses, digamos que a Stephanie engasgou, não sei, umas 3 vezes, 4, e nem foi um engasgo muito sério, graças a Deus, né? Foi uma coisa assim, aquele engasgo leve, que eu vi que ela tava engasgando, mas era só pegar ela, bater nas costas ou colocar ela assim para baixo, né, no nosso colo, ou meu marido pegava, que ela já conseguia liberar as vias aéreas. Não foi nada muito grave. E algumas coisas foi erro meu também, por exemplo. Teve um dia que eu cortei maçã em lascas bem fininhas e dei pra ela. Ela, tipo, engasgou umas 2 vezes. Aí depois que eu fui pesquisar que maçã só pode dar, tipo, bem raspadinha assim com a colher, ou é melhor nem dar. Porque a maçã, por mais que você raspe, fica uns pedacinhos mais crocantes, digamos, mais duros. Então não é legal. Ela tinha, sei lá, uns 10 meses quando eu fiz isso e ela engasgou. Aí eu nunca mais dei maçã, ainda não voltei a dar maçã. Eu dou outras frutas mais macias. Mas foi o que eu falei, foi erro meu. Mas ela já deu tipo umas engasgadas com frango, esse tipo de coisa. Mas não foi nada muito sério, graças a Deus. Por isso que você sempre tem que ficar junto com o bebê, tá? Essa coisa de pôr a comida do bebê no cadeirão e ir no banheiro. Ah, vou lá em cima rapidinho pegar um negócio, coisa de segundo, o bebê pode engasgar, Deus me livre. Então nunca saia de perto enquanto o bebê estiver comendo, nunca deixe ele sem supervisão. E uma coisa que às vezes eu vejo muitas mães comentando, né? Eu sigo esses perfis e vejo, eu faço tudo direitinho, mas o meu bebê coloca tudo na boca e come demais. Sabe o que eu faço? Coloco de pouco em pouco. Agora que ela já tem 1 ano e 1 mês, né? Quase 1 ano e 2 meses, agora ela já tá mais madura nesse sentido. Mas quando ela tinha, tipo, 8, 9, 10 meses, eles não têm muita noção. Então eles vão pegando e vão enfiando na boca e vão comer. Não sabe. Hoje ela sabe que ela tem que mastigar, ela tem que engolir antes de colocar mais na boca. Às vezes é engraçado, eu tô ajudando ela a comer, às vezes eu acabei de dar banho, não quero que ela se suje, então eu fico ali, né, ou dando pra ela, ou mais de perto, não deixa ela fazer aquela bagunça. Então, ela tá mastigando, aí eu vou com algum pedaço, ela nem abre a boca, ela sabe que ela tem que terminar de mastigar pra continuar comendo, pra aceitar um novo pedaço. Mesma coisa com água. Às vezes ela tá comendo uma comida mais sequinha, né, tipo um frango, uma saladinha. Então eu dou um pouquinho de água ali só pra não ficar tão seco. Aí eu vou com um copinho dela, o canudinho, ela sabe que ela tem que terminar de mastigar antes de tomar água. Então eles vão aprendendo, mas no começo eles não sabem. Então o que eu faço? Coloco de pouquinho em pouquinho. Ao invés de colocar o pratinho inteiro, eu coloco um pouquinho de cada, porque por mais que ele coloque tudo na boca, não vai ser muito. Então, eu adoro essa técnica. Eu fiquei muito feliz de tê-la usado, dá muito menos trabalho, promove independência, eles exploram os alimentos, sabe, eles cheiram, coloca na boca, às vezes não gosta, aí depois coloca de novo e acaba comendo. E é uma graça vê-los segurando o alimento e pegando e tentar comer. Eles pegam com a mãozinha assim, né, tipo um pedaço de melancia ou de abacaxi, um pouco maior, eles pegam com a mãozinha e fica lá comendo, é uma gracinha. E muito melhor, muito mais fácil do que ter que bater tudo no liquidificador, que ter que cozinhar tudo, e ter que refogar, e ter que ficar dando de colher, que demora muito mais. Ele vai comendo, você vai comendo, ou você tá ali na cozinha fazendo suas coisas. É muito mais prático, muito melhor. Agora vamos para a parte prática. Eu vou falar várias coisas que eu tenho feito, que eu fiz, coisas que eu não faço, que eu não indico e coisas que deram certo pra mim. Vamos começar pelos alimentos que eu usei ali nos primeiros dias. Como que eu fazia? Eu pegava um alimento, eu escolhia um alimento e era só aquele alimento por 3 dias. Eu dava umas 2 vezes ao dia, geralmente o resto era tudo leite materno. Qual foi o primeiro alimento que a Stephanie comeu? Abacate. Eu escolhi abacate primeiro porque eu acho que ele tem a consistência perfeita para o bebê. Ele é macio, ele é versátil, dá pra você cortar de várias formas, dá pra você oferecer de várias formas. Ele não é doce, e eu já vou falar disso, mas também não é amargo ou salgado. Ele assim tem um gosto bem neutro. Ele é super nutritivo, ele tem gorduras boas. Os bebês precisam de bastante gordura boa. O nosso leite materno, até mesmo as fórmulas, tem gordura boa, porque precisam de gordura para o desenvolvimento cerebral. Por isso que a gente que amamenta tem que suplementar o ômega 3, durante a gravidez tem que ter ômega 3, porque é a base de um cérebro saudável, ter gordura boa. O abacate não tem ômega 3, mas tem gorduras boas.
E é muito legal porque ela aceitou bem, ela comeu, né? Comeu do jeitinho dela ali nos primeiros dias, comeu bem pouquinho, às vezes fazia cara feia, às vezes comia, mas é algo que meu marido e eu, a gente adora, e eu fiquei super feliz dela ter gostado também, porque como faz parte da nossa alimentação, facilita muito, como eu disse, né? Facilita muito que ela coma também. Então eu tô ali comendo meu abacate, come a salada, come a comida e ela come o abacate dela, e ela ama abacate até hoje. Hoje eu já faço guacamole pra ela, misturo com cebola, tomate, um pouquinho de limão. Nossa, ela vai lá com a mão assim, pá, e come com gosto, sabe? Às vezes ela come todo o abacate e o resto da comida fica ali. Então ela ama. E eu fico super feliz com isso, que abacate é um alimento maravilhoso. Eu consumo todo dia também. Depois do abacate, eu ofereci batata cozida. Essa eu amassei com garfo. Eu cozinhei a batata, amassei com garfo e dei pra ela pegar. Eu não dei na colher. Essa é a diferença do BLW. Por mais que você amasse com garfo, você coloca na mesinha, no pratinho, eles vão lá e pegam e comem lá do jeito deles, né? É mais difícil comer coisa amassada, mas eles comem. Eu fiz batata normal e batata doce amassada. A batata doce, eu fiz umas tiras, como se fosse batata frita. Eu cozinhei bem e fiz umas tiras. Às vezes a tira quebra, né? Então é meio ruim. Mas eu fiz um palito e aí ela conseguia pegar o palito e comer. Era até mais fácil ela comer desse jeito. Aí depois eu comecei com ovos, foi a primeira proteína que ela experimentou. Fiz ovinho mexido, então ficavam uns pedacinhos. Ela ia lá, pegava os pedacinhos, ou o pedacinho com a mão, assim, eles comem desajeitado, né? Depois dos 9 meses que eles começam, né, a pegar, assim, então fica melhor para eles pegarem cada pedacinho. E, gente, comida toda sem tempero, toda sem sal. Eu fazia os ovos, só os ovos, sem óleo, sem tempero, sem nada. Depois disso eu ofereci morango. Eu pegava uns morangos maiores, nada de morango muito pequenininho, senão ela ia enfiar inteiro na boca, é perigoso. Pegava um morango grande, fazia os cortes do BLW, de acordo com os meses, e oferecia pra ela. Ela adorou morango. E depois eu comecei com frango e carne. Frango eu fiz frango desfiadinho e carne eu fiz carne moída. Então eu fazia isso. Então, por exemplo, abacate. Só abacate por 3 dias. Por que a gente faz isso? Pra ver se não dá nenhuma alergia, nenhuma intolerância. Porque se você começa a misturar um monte de alimento e o bebê tem uma diarreia ou tem uma reação alérgica, alguma coisa, você não vai saber qual alimento foi. Então faça isso no começo. E aí, para fechar, um dos primeiros alimentos que eu ofereci foi pasta de amendoim ou pasta de amêndoas, sem açúcar, sem aditivos, nada, tá? Eu comprei pasta de amendoim orgânica, pura, tem que ler o rótulo ali na parte de ingredientes, e era só ou amêndoa ou só amendoim. Eu peguei aquela colherzinha de bebê, colocava um dedinho de pasta, aí ela até hoje também ama pasta de amendoim ou de amêndoa. Quando eu pego o pote assim, eu mostro pra ela, ela olha, ela já dá risada porque ela sabe que é a pasta de amendoim dela. Nossa, Giovana, mas você deu pasta de amendoim quando ela tinha 6, 7 meses? Dei, por quê? Ao contrário do que muita gente pensa, esses alimentos que podem dar alergia, são bem alergênicos, eles devem ser introduzidos o quanto antes, entre os 6 e 9 meses. Quanto mais você espera para introduzir alimentos como amendoim, camarão ou frutos do mar, peixe, ovos, que são alimentos que dão alergia em muita gente, maiores as chances do seu bebê ter alergia. Você sabia disso? A gente chama de janela da imunidade entre os 6 e os 9 meses. Então introduza esses alimentos o quanto antes. Meu marido tem histórico de alergia a camarão na família, então a gente fez questão de introduzir o camarão ali nos primeiros meses que ela começou a comer também. Acho que a gente introduziu lá pelos 8 meses, ela comeu e graças a Deus não deu nada. Uma dica de algo que eu fazia no começo, que ajudou muito ela a desenvolver o hábito de mastigar, porque, como a gente falou, né, os bebês têm essa tendência, às vezes, de colocar tudo na boca e tentar engolir, aquele desespero. Calma, bebê, calma! O que eu fazia? Meu marido e eu, a gente sempre tenta fazer várias refeições junto com ela, às vezes não dá, né? Às vezes o horário muda um pouco, meu marido tá fora, ou tá trabalhando, ou eu tô cheia de coisa pra fazer, ou não tô com fome e ela já precisa comer. Então tem esses dias que às vezes não dá pra sentar e comer junto, mas grande parte do tempo a gente tenta fazer isso, que é muito importante para que ela observe o que a gente tá fazendo, para que ela faça a ligação, né? Ó, é o horário de comer, tá todo mundo comendo, eu preciso comer.
Isso ajuda muito ali no desenvolvimento do bebê, na interação da família. Meu marido e eu, a gente sempre mastigava de forma exagerada. E é isso que ajuda muito o bebê a entender que ele precisa mastigar. Então, eu colocava a comida na boca e fazia nha, 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 mastigar assim bem com a bocona aberta, sabe? E falava pra ela, mastiga, mastiga, pra ela já começar a aprender o que é mastiga. E o meu marido, mesma coisa, mastiga. E aí é engraçado que a gente fez tanto isso, tanto mastiga, mas e fazer esse barulho, né? Vocês acreditam que até hoje, no começo ela já começou a fazer isso, até hoje, toda vez que ela tá comendo, ela faz uma barulheira, ela faz nham, 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 nham. É tão engraçado, porque acho que desde, né, que ela lembra, a gente come fazendo nham, nham, nham. E o tipo, eu tô comendo, que delícia, Então ela faz uma barulheira enquanto ela come. É uma mistura de nham, nham, nham com Então assim, é muito engraçado. E é nessas horas que você percebe como eles imitam a gente. Até o nham, nham, nham que a gente tava fazendo de brincadeira, ela aprendeu e ela faz nham, 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 nham. E séria, sabe? Muito engraçado, muito engraçado. Vou ver se eu consigo pegar um vídeo e jogar aí pra vocês, para que vocês possam ver ela fazendo a barulheira dela. Comer? Stephanie, ó. Stephanie, ó. Devagar. Vamos falar de bebidas um pouco. Bom, a Stephanie tem 13 meses agora e tudo o que ela toma é água. Ela ainda mama, como eu falei, né, 2 vezes ao dia, então já tem hidratação. Além disso, água, geralmente eu encho um daqueles copinhos dela maior, deve ter uns 250 ml, eu acho, ela toma aos pouquinhos durante o dia, também não fico enfiando água nela, a não ser que a gente esteja fora, esteja muito calor, aí eu tento dar bastante, mas em casa eu não fico enchendo ela de água, porque senão a água ocupa o espaço do estômago e ela come menos, é normal. Isso acontece com a gente também. Nunca dei chá pra Stephanie, nunca dei suco, nem natural, muito menos artificial. Nunca dei refrigerante e, se Deus quiser, ela não vai tomar refrigerante aí pelos próximos anos, porque é algo que meu marido e eu, a gente abomina. Então, ela não vai tomar. Depois que ela crescer, provavelmente ela vai ter contato com isso algum dia. Aí ela vai decidir se ela vai tomar ou não, mas eu vou orientá-la desde pequena que não é algo interessante, não é algo saudável e não vai trazer benefício algum. Eu, como nutricionista, tenho essa missão de ensinar a minha filha que os alimentos servem para nutrir o nosso corpo, fazer a gente crescer, se desenvolver, ficar mais inteligente, ficar mais ativo, ficar mais bonito. Esse é o meu objetivo com a minha filha. Então, se não faz parte da nossa rotina, ela não vai
ter o contato muito cedo, nos primeiros anos. Ninguém aqui é neurótico, ninguém na minha família é neurótico. A gente tem nossas refeições livres de vez em quando, a gente come um hambúrguer, uma pizza, um doce, um chocolate de vez em quando. E conforme a Stephanie for crescendo, ela vai ter essa rotina também. A gente vai comer saudável em 95% do tempo durante a semana e nos 5% a gente sai umas 2 vezes, 3 vezes por semana para comer fora. E aí tá tudo bem. Água de coco foi algo que eu dei umas 2 vezes pra Stephanie. Ela deu umas goladas de água de coco, adorou, né? Ela tomava, acho que eu gostei disso. Aí ela já queria mais, mas aí eu segurei, só dei um pouquinho, porque não é interessante ficar dando água de coco, porque a água de coco é adocicada. Se você acostuma o seu bebê muito cedo, com suquinho, chazinho, com é açúcarzinho de bebê, não é água de coco, é suco natural, ele vai começar a negar água, vai começar a negar alimentos que não sejam tão docinhos, tão palatáveis. Eu já vou falar um pouco mais disso. Então, nada que não seja água. Você tem que criar o hábito no seu bebê de beber água. Você tem que tomar mais água. Eu sei que grande parte das pessoas não toma água o suficiente. A Stephanie me vê todo dia, o dia inteiro, com a minha garrafa de água, com o meu copo de água. Como eu falei, né, eles observam tudo. E vira e mexe, ela vê eu tomando água, eu vou lá, dou um pouco da minha própria garrafa pra ela. Ela tem os copinhos dela, mas às vezes eu dou da minha própria garrafa pra ela ver o que a minha mãe tá fazendo. Tá tomando água. Então, né, eu tenho que tomar água. Se a gente quer que o bebê tenha bons hábitos, a gente tem que ter os bons hábitos, né? Alguns alimentos que eu nunca ofereci pra Stephanie, que são alimentos popularmente conhecidos para bebês, né? Que eu abomino, grande parte deles, até para adultos, quem dirá para bebê, né? E não pretendo oferecer pelos próximos anos. Foi o que eu falei, né? Mais cedo ou tarde, talvez ela tenha contato. Quando ela começar a ir pra escolinha, às vezes vai ter festinha. Aí tudo bem de vez em quando ela consumir uma coisa ou outra, mas dentro de casa não. Que é qualquer tipo de engrossante, tipo Neston, Mucilon, esses mingau pra bebê, nada disso. Uma vez, inclusive faz tempo que eu não faço isso, mas teve uma vez no passado que eu fiz um mingauzinho de aveia pra ela. Sabe como que eu fiz? Eu cozinhei um pouquinho da aveia com leite de coco sem açúcar. Só isso. Só aveia com leite de coco sem açúcar. E ela comeu, ela até gostou. Falando isso, eu preciso fazer mingau. Até esqueci. Ofereci pra ela ali nos primeiros meses, esqueci. Preciso oferecer mais. Mas maisena, mucilon, Neston, nada dessas porcarias. Isso aí só vai engordar o bebê. Vai aumentar a chance de diabetes, de obesidade. Péssimo, péssimo. Não dê isso pros bebês. Comida natural, fresca, isso aí é alimento processado. Mas tem vitaminas e minerais. Comida natural tem muito mais vitaminas e minerais. Nunca dei Danone, Danoninho, de morango, de coco, essas porcaria, nada. O único iogurte que a Stephanie toma são 2. O iogurte de leite de coco, natural, sem açúcar, sem sabor. E iogurte de leite de amêndoas, sem sabor, sem açúcar, sem nada. Que são os iogurtes que eu tomo. Mas que ruim tomar iogurte natural, azedo. O bebê tem um paladar diferente do que a gente. A Stephanie adora o iogurte de leite de coco meio azedinho. Não é iogurte sabor coco não, tá? Iogurte feito do leite de coco. Não tem leite de vaca. Eu dei uma vez pra ela iogurte de leite de vaca integral, sem açúcar, sem nada, sem sabor, porque eu queria que ela tivesse um pouquinho de contato com alguma coisa da vaca, pra ela não ter, né, intolerância, lactose, alergia ao leite da vaca. Eu queria testar também para ver se ela não tinha nenhuma reação. Ela não teve, mas eu dei uma vez, comprei um potinho, acabou. No futuro pode ser que eu dê algumas vezes. Eu não consumo dentro de casa alimentos vindos de leite de vaca ou de outros animais. A gente não consome leite, manteiga, queijo aqui em casa, iogurte, nada disso. Só quando a gente sai para comer fora, come um queijo, ou um doce, né, alguma coisa que tenha leite. Mas na rotina não, e é essa rotina que ela vai ter. Porque é a rotina que a gente tem em casa, como a gente falou no começo, né? Tem que seguir a alimentação da família. Essa foi a minha escolha, não necessariamente precisa ser a sua, mas leite de vaca só depois de 1 ano, tá? Qualquer coisa que seja derivado. Salgadinho, nunca dei, nunca vou dar. Gelatina não, nuggets, salsicha, linguiça, embutido frio, nada, pelo amor de Deus. Chocolate, biscoito, bolacha, nada disso. O que a Stephanie come, tipo umas 2, 3 vezes por semana, é um pedaço ou de pão integral ou de pão de batata que eu compro. É um pão mais saudável. Ela gosta, até eu percebo que ela gosta demais, por isso que eu tomo cuidado, porque senão enche a barriga de pão e depois não quer comer a comida. Então, aí que mora o perigo dessas coisinhas. Os bebês adoram. Mas meu bebê come tão mal, vou dar, né, um danoninho, vou dar um pão, que daí pelo menos ele tá comendo, tá? Mas e a nutrição do seu bebê? Porque pouco a pouco
ele vai parar de mamar no peito, ele vai parar de tomar a fórmula que tem os nutrientes que ele precisa. Ele vai começar a comer cada vez mais. Você vai aumentar cada vez mais o consumo de bolacha, biscoito, pão, gelatina, essas porcarias? Não. Por isso que tem que acostumar o bebê o quanto antes. Passou de 1, 2 anos, se você não criou um hábito ali legal, vai ser muito difícil mudar, né? É sempre possível mudar, não tô falando que não dá pra mudar, dá. O bebê só tem 1 ou 2 anos, é completamente possível mudar. Mas tem que partir de você tem que mudar também em casa. Qual é a recomendação de açúcar, biscoito, bolacha? Só depois dos 2 anos. E leite derivado só depois de 1 ano. Uma dica de algo que eu fiz para ajudar ela não desenvolver esse paladar doce, porque uma vez que vicia no doce, não vai conseguir comer brócolis puro, né? E brócolis a Stephanie come com gosto, adora. Eu gosto de brócolis, mas também não é aquela coisa, nossa, meu Deus, o meu vegetal preferido. Mas ela come, parece que gosta mais do que eu. Nos primeiros meses, eu não dei nenhuma fruta doce. Primeira vez que eu dei banana, acho que ela tinha uns 9, 10 meses. Eu comecei com as frutas sem tanto doce, as frutas low carb, digamos, tipo abacate, polpa de coco, morango, abacaxi, que puxa ali pro ácido, é docinho, mas puxa ali pro ácido, mexerica, que ela adora. Então eu comecei com essas frutas não tão doces. Mamão, uva, banana, qual mais que ela comeu que é bem doce? Melão bem madurinho, bem docinho. Depois de uns 9 meses, mais ou menos. Porque eu sabia que se eu ficasse enfiando banana nela desde o começo, como que eu ia fazer para ela gostar de espinafre? Como que eu ia fazer para ela gostar de brócolis? Acontece a mesma coisa com a gente, né? Você come um negócio, você come um chocolate. Ai, que delícia, chocolate. Você vai querer comer salada depois de comer chocolate? Ai, sem graça, sonso, né? Outra dica importante, que é algo que a gente pratica muito aqui em casa, que isso eu comecei a estudar desde quando eu estava grávida, eu não sabia muito disso, não. Aprendi muita coisa com a doutora Januzzi, doutora Ana Bárbara Januzzi. Ela tá no Instagram, tem um conteúdo maravilhoso, eu comprei o curso dela de rotina de sono do bebê, inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre sono do bebê, que a Stephanie dorme super bem desde que ela é pequenininha. À noite ela dorme 10, 12 horas seguidas. Então eu ensino bastante coisa, eu falo bastante coisa que eu faço para melhorar isso. E uma das principais coisas é evitar que o bebê tenha contato com telas, eletrônicos. A Stephanie, pra vocês terem ideia, ela tem 13 meses. Ela nunca sentou para assistir um desenho animado. Ela nunca pegou meu celular para ficar vendo coisa, jogar um joguinho. Ela nunca pegou um tablet para ficar mexendo, nunca. A TV que ela vê ali de relapso. Às vezes meu marido tá vendo as notícias ou tá assistindo golfe, que meu marido joga golfe, adora. Aí ela passa, vê ali, olha ali, vê alguém jogando golfe, ou vê lá o repórter na notícia e volta a brincar com as coisas dela. Mas eu peço pro meu marido também tomar cuidado, sempre desligar a televisão o máximo que ele puder. Eu quase não assisto televisão. A televisão que eu assisto é à noite, geralmente antes de deitar, que meu marido e eu, a gente vê um filme, uma série, e é isso. Durante o dia eu prefiro 1000 vezes ler um livro, ou até mesmo ficar na internet, porque eu trabalho, né, com a internet, fico ali, prefiro 1000 vezes do que sentar na televisão para ficar vendo coisa. Não gosto, não é hábito. Pior ainda é colocar o bebê para comer com coisa na frente. Ah, mas ele faz muita bagunça, faz muito barulho, quando eu dou o tablet, quando eu dou o celular, ele fica quieto. Mas a que custo ele tá ficando quieto? A custo de ficar viciado naquelas cores, naquelas músicas, naquela tela, naquela movimentação, naquela pá, naquela enxurrada de informações. Isso é péssimo pro bebê. Façam mais pesquisas sobre o uso de telas em bebês menores do que 2, 3, 4 anos, que vocês vão ver o perigo que isso é. Casos e mais casos de crianças pequenas desenvolvendo ataque de ansiedade, criança que surta, criança que desenvolve algum tipo de toque, por exemplo, ou tique nervoso. Tem até influenciadoras famosas falando disso, como a Bela Falcone. Ela deu um testemunho uma vez que a filha dela, mais velha, ela não sabia, que antigamente não tinha muita essa informação, né? Antigamente, a filha dela tem 6 anos, 5, sei lá. Alguns anos atrás a gente não tinha essa informação. Ela falou que ela não sabia e desde bebezinha ela dava um tablet que a bebê adorava, né? Ficava vendo desenho, joguinho, não sei o quê. A filha dela começou a ter ataque de ansiedade, tique nervoso com 5 anos, 6 anos. Teve que levar no neuropediatra. Uma coisa super séria, super perigoso. Então eu vou fazer o meu melhor para segurar a Stephanie, para não ficar vendo essas coisas. Depois que ela fizer uns 2, 3 anos, talvez eu coloque alguma coisinha para ela assistir, coisas que eu gostava de assistir, tipo Castelo Rá-Tim-Bum, porque é um programa mais calmo, é um programa mais tranquilo. Até os desenhos que... Eu tenho 38 anos, né? Na minha época, os desenhos, tipo
O Mundo Fantástico de Bob, Cavalo de Fogo, Os Ursinhos Carinhosos. Os desenhos eram mais calmos, mais em paz, tinha uma história, né? Hoje em dia é muita música, muita cor e troca de tela toda hora, a criança fica... né? Imagina, a gente fica meio zonzo, imagina uma criancinha que o cérebro ainda está desenvolvendo na frente daquilo. E se você bota a criança para comer na frente disso, pior ainda. Então começa a cortar esse hábito. Às vezes ela vai reclamar, vai chorar, mas vai ter que ter um pouco ali de pulso firme para tentar mudar isso enquanto é tempo. E outra, não fique... Vira e mexe, eu chamo a atenção do meu marido. Às vezes ele traz o celular pra mesa. A gente tá comendo, conversando, ele tá ali no celular, né? Eu falei, sem celular na mesa, sem celular na mesa. Eu geralmente não trago o celular na mesa, a não ser que eu esteja fazendo uma coisa muito urgente, muito importante. Às vezes eu tento resolver ali na bancada da cozinha antes de sentar. Resolvo, deixo o celular na bancada e vou sentar na mesa, onde ela está me observando. Agora ela não fala nada, agora ela não pede. Mas eu tenho certeza que daqui a alguns anos, se ela começar a me ver toda hora com o celular, o marido com o celular, ela... E cadê o meu celular? Ah, posso pegar o seu celular? Me dá o seu celular. Tenho certeza que às vezes você que tem criança um pouco maior, um pouco mais velha, às vezes a criança vem com isso, né? Então, gente, os hábitos são construídos desde pequeno. A gente tem que tomar muito cuidado com cada coisa que fala, cada coisa que faz. Se a gente não toma cuidado, as crianças vão viciar muito rápido em comida ruim, em hábito ruim, e depois vai ser cada vez mais difícil de tirar. Então lembra, laticínio só depois de 1 ano, mel só depois de 1 ou 2 anos, açúcar só depois de 2 anos. E se você quiser com mais detalhes, vídeo de alimentos que não pode dar para o bebê porque vicia, porque pode fazer engasgar, pode dar intolerância, alergia alimentar, diarreia, comente abaixo que você quer o vídeo sobre alimentos que não devem ser oferecidos para o bebê, que eu vou trazer um vídeo mais completo, que esse vídeo já ficou enorme, né? E se você ficou até aqui, muito obrigada, espero que você tenha aprendido alguma coisa, tenha gostado, comente abaixo. Alimentação do bebê, que aí eu vou saber que você ficou até o final dessa aula completa aí sobre a introdução alimentar. E se ficou alguma dúvida, se eu puder ajudar de alguma forma, com a minha experiência, com o meu conhecimento, comente abaixo aí, que eu faço o meu melhor para responder o número máximo de comentários. Um beijo, até mais, tchau.